Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre na prática como os ambientes funcionam com quem vive e sente cada espaço. E hoje temos um tema bem interessante. Para esse tema a gente trouxe aqui dois convidados especiais. Alisson, obrigado por te receber aqui, Alisson. Jaqueline, muito obrigado por te receber aqui, Jaqueline. Vamos conhecer um pouquinho dessa história, só para a gente entender aqui. Onde era essa aldeia que a gente vai conversar aqui hoje? Alisson, conta pra gente, onde era essa aldeia? Essa aldeia, ela se chama Pancararé. É uma aldeia que está situada lá na Bahia, né, no Nordeste, especificamente num povoado que se chama Brejo do Boca. É uma aldeia indígena, onde eu morei lá até os meus 18 anos de idade. 18 anos. E você, Jaque, você morou lá quanto tempo? Até os meus 17. 17 anos. 17 então, anos. Toda a infância, toda a adolescência foi morando nessa aldeia. Sim. Exatamente. Poxa, legal. E quantas pessoas moravam na casa de vocês? Naquela época eram 7. 7 pessoas. Porque naquela época tinha 5 filhos, junto com meu pai e minha mãe, 7. 7 pessoas. Isso. E aí vocês dividiam a mesma casa. Então, como que era essa casa, Jaque? Nossa, como eu posso explicar? Era uma casa de barro, né? E só tinha 2 cômodos. Eu lembro que tinha uma sala, que da sala a gente convertia em um quarto. E desse quarto a gente teve que fazer 2 quartos, mas era um quarto só. Um quarto dividido no meio. No meio, justamente. E aí a gente... Mas era um quarto dos pais de vocês e outro dos irmãos. Isso. Aí todos os irmãos ficavam juntos. Aí um ficava lá no quarto, aí tinha uma sala que já era praticamente ali próximo também. Uns ficavam em rede, outro em esteira, que na época a gente usava bastante também. E era uma casa grande ou pequena? Pequena. Para atender todo mundo era uma casa pequena. Pequena. Sua visão da casa é igual? Tipo, você também achava a casa pequena para a quantidade de irmãos? Sim, com certeza. A casa, se comparando, praticamente a nossa casa era tão pequena que para uma casa moderna hoje era um quarto. Era praticamente um quarto, né? E imaginamos um quarto com uma divisão para ficar uma pequena salinha, um quartinho, né, que era onde nós dormia, né? Uns dormia nesse pequeno quarto e outros na sala, né? Isso. Inclusive então... eu dormia ali na sala. Já que a gente começou a falar de quarto, assim, como que é um quarto pequeno para 5 pessoas? Como que é o compartilhar um quarto com mais 4 pessoas? Eu não sei se a Alisson lembra, só que na época a gente também não tinha opção de cama. Então a nossa cama era esteira. Então a gente forrava as esteiras e também a gente armava rede. E por ser rede no alto, então isso gerava mais espaço para que a gente forrasse a esteira. E ficasse todo mundo ali junto. Mas era todo mundo junto mesmo. Qual que é a diferença da esteira para a rede? Pra rede, a esteira, ela é feita de palha de bananeira, só que a gente forra ela no chão. E a rede não, a rede a gente pendurava ela no... Como é que eu posso dizer? Lá a gente amarrava na madeira da casa. Isso, entendeu? amarrava de um lado para o outro, para assim a gente ter mais espaço. E a esteira a gente forrava no chão. Ficava todo Agora, mundo nível ali. de conforto, qual que é mais confortável, a rede ou a esteira? Nossa, essa é bem difícil. Pra mim, eu gostava muito de ficar na esteira.
Só que tinha alguns irmãos que gostavam de ficar na rede, até brigavam pra ficar na rede. Porque a rede é individual, né? É uma pessoa Isso. para uma rede. A esteira não. Quantos couberem na esteira... Isso. Aí você falou que foi uma parte da sua vida que você dormiu na sala, ou você começou dormindo no quarto e depois migrou para a sala? Não, eu dormia no quarto, né? Eu dormia no quarto com meus irmãos, né? Mas eu vi que todo mundo ali no quarto estava ficando muito apertado demais, né? Aí eu falei, não, eu vou armar uma rede aqui na sala, que é um espaço bem pequeno, né? E daí então a minha adolescência, até os meus 18 anos ali, eu dormia na rede, na sala. E os demais irmãos no quarto? No quarto, no quarto. E dava pra dormir? Ou um irmão ficava fazendo bagunça e atrapalhando o outro dormir? Não, a gente brincava muito, tinha muita coisa. Aí meu pai vinha e brigavam com a gente, já tá tarde, tem que dormir. Eu lembro até hoje, mas brincava dessa. Eu acho que foi a melhor infância que a gente já teve. Mas essa chamada do pai funcionava ou a bagunça continuava? Funcionava. Funcionava, porque ele só vinha só uma vez. Aí quando ele vinha, já tá na hora. Aí a gente sabia que tinha que parar. Aí a gente correu. Alisson, agora você pode ser muito sincero, Alisson. Já que era que fazia mais bagunça dentro de casa. Não, a gente brincava muito, né? A gente tem lembranças muito boas daquela época, né? Apesar de ser uma casa humilde, de barro, mas existia ali amor, sabe? Isso é muito bom. Humildade, né? União. E isso é o que alegra o nosso coração, sabe? Não, com certeza. A fase da infância de brincadeira, a gente guarda a vida inteira. Quais eram as brincadeiras que vocês faziam dentro de casa? Tinham várias, né? Mas cara, eu não lembro exatamente. Só ficava só vigiando, né? Eu lembro que tinha uma que pai não gostava, era quando a gente começava a... Como é que eu posso dizer? A fingir que tava brigando. Principalmente eu com Andreilson, porque eu sou mais velha do que ele. Aí a gente ficava brigando, e principalmente à noite. Às vezes a gente ficava brincando de brigar, e o pai falava, não faz isso porque alguém vai se machucar, sabe? O pai assim, avisando, alguém vai se machucar. Aí lá a gente brincando, um dia lá a gente brincando à noite, aí eu sei que sem querer ele empurrou, né? Aí eu caí, aí quando eu caí, eu comecei a chorar, eu lembro até hoje. Aí meu pai veio, aí ele perguntou o que aconteceu. Eu falei que era pra parar, só que as nossas brincadeiras, porque não tinha muito espaço, então a gente tinha que brincar naquele espaço que a gente tinha ali. E essa foi a única que ficou assim, na minha mente. É quando a gente brincava de ficar brigando um com o outro, só que não se machucava, aí pai e mãe vinham e começavam a brigar com a gente. Isso é mais ou menos isso. E nessa época tinha energia elétrica? A gente chegou num tempo que não tinha. Mas aí essas brincadeiras assim tinha que ser no escuro. Então, a gente usava velas e na época a gente usava candeeiro. Que hoje é chamada como lamparina, né? Mas só que para a gente era candeeiro. Só que hoje, assim, o certo mesmo é a lamparina. Aí a gente ficava brincando com eles. Aí quando a gente não queria brincar, mas a gente só soprava lá e apagava. Quando não tinha energia. Tinha hora pra dormir? Ou podia dormir a hora que quisesse? Não, a gente dormia a hora que quiser. Mas tinha toque de recolher. Mas tinha toque de recolher.
5h30, 6 horas no máximo, a gente já tinha que estar dentro de casa. Todos os filhos já tinham que estar, lembra? Que a gente tinha que estar dentro de casa. Eu lembro, mas assim, na minha adolescência, né, eu era especificamente eu, né? Eu sempre gostava. Ele não cumpria as regras. Mas eu tinha um jeito diferente, né? Eu era todo dia, né? Eu gostava de ir lá para fora, né? Aí eu forrava uma esteira, né, do lado de fora, e eu gostava de ficar olhando pro céu, para as estrelas, né? Todo dia, né? Às vezes tava muito calor, né? Mas mesmo assim, todo dia eu ia lá para fora, aí eu ficava lá sozinho, né? Olhando pro céu, as estrelas, enquanto o pessoal já lá dentro já, né? Aí depois meu pai via, senhor, vem pra dentro, tá na hora já, são 10 horas já da noite, você aí fora ainda. Mas isso era de mim. Ficava ali, principalmente quando eu me converti, né, a Jesus, e era nesses momentos aí em que eu ficava, né, conversando com Deus também. Sim, né? Era o seu momento ali. Era o meu momento ali fora, ali, né? É só eu e Deus, olhando pro céu, contemplando as estrelas. Isso era o meu hobby ali. Ali é como se fosse o quintal de casa. E quando você olhava as estrelas, assim, cada dia era uma cena diferente, ou você tem, assim, uma memória fotográfica da cena que você via? Não, cada dia era uma cena diferente, né? A gente olha pro céu, você vê desenhos, imagens, né? Mas que eu não lembro qual. Porque a lua é fácil perceber quando ela tá aqui, mas as estrelas é mais difícil, tem que ter um olhar mais concentrado mesmo. Eu gostava quando uma ficava brilhando mais do que a outra. Eu falei, cara, aquela estrela é diferente. Hoje ela tá aqui, mas ontem tinha uma naquele local ali, né? E eu ficava viajando, muito legal, cara. E nesse momento que você estava ali fora, você conseguia escutar o silêncio? Ou não tinha o silêncio? Tinha silêncio. Lá é um local que para dormir é uma paz. Você escuta apenas aqueles como é que é? Gafanhotos. Grilos. Grilo. Aquele barulho de grilo à noite, sabe? Mas mesmo assim é aquele som da natureza, né? Sim, E você percebia essa noite assim também, ou você não se conectava assim na parte de fora, estava mais na parte de dentro mesmo? A gente não ficava muito fora. Isso que gostava mais. Só que tinha dias que a gente ficava, principalmente quando a gente fugia para ficar da minha avó. Aí lá a gente ficava um tempinho lá com ela. Só que, Alisson contando isso, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente ia para casa da minha avó, que eu retornava, e a gente às vezes acendia uma fogueira ali mesmo. Ela na casa da minha avó, a gente ficava brincando. Só que aí também a gente via os vagalumes. Então você via nitidamente eles saindo assim. A gente gostava de brincar porque a gente ia lá e sacudia a flor, aí eles começavam a sair. Nossa, ali era a nossa brincadeira preferida à noite. Não sei se Alisson lembra disso. Isso aí tinha muito. Aí quando a gente ficava ali fora, eles começavam a voar assim. Eu falei, nossa, que inclusive, né, um dia desse, né, a minha esposa entrou lá em casa um vagalume. Nossa. Ela ficou, nossa, que negócio legal, que coisa linda, né? Ele
É coisa da natureza, né? Aham. Liga ali uma lâmpada ali nele, ali, eu não sei como é que é. Aí eu disse, Quando eles começam a voar, tipo, eles brilham. Então... eles brilham. Aí eu disse a ela, nossa, Carol, onde eu morava, À noite. isso aí era uma coisa que a gente mais amava. À noite, quando não tinha lua, aquela escuridão, nossa, era bem muito escuro. lindo, cara. As luzinhas, né, no meio do nada, assim, a gente via aquele claro mesmo, né? Sim. Porque ele se junta, né? Tinha vários, né? Então, né, você vê aquele monte de vagalume, é muito legal, cara. Pô, é espetacular. À noite, né? Só você vendo mesmo, né? Mas a gente via isso quase todo dia. Quase todos os dias. Nossa, muito bom. E tinha hora pra acordar, Jaque? Tinha. Tinha? Isso aí tinha. Os homens geralmente acordavam 5 da manhã para ir pra roça. As mulheres acordavam no mesmo pico, porque a gente fazia o café. E às vezes tinha que preparar comida já para eles levarem. E quando a gente não ia junto também. Mas a gente tinha que acordar junto do mesmo jeito. E nesse horário já tá claro, né? É o horário que o sol tava começando a nascer. Isso. E o galo? Tinha galo lá? Não? Tinha. A gente já acordava com ele já e muita coisa. Porque lá os vizinhos, a gente criava galinha. Os vizinhos também criavam, então a gente já acordava com esse som. Era o nosso despertador antigamente. A gente não tinha celular, não tinha rede social, não tinha TV. 4 horas da manhã era certo, os galos cantavam. Já começava, mais ou menos isso, né? Isso aí. Já começava. Começava a cantar. É o som da manhã, né? O som da manhã. Era o nosso relógio. A quebra do silêncio da noite com o som do galo da manhã. Sim. Como que era a rotina para se alimentar na casa de vocês? Quem fazia comida? Geralmente eram as mulheres. Geralmente eu, minha mãe, a gente fazia. Só que a nossa cozinha não era dentro de casa. Como a nossa casa era muito pequena, a gente não tinha como fazer a comida dentro de casa. Então, o meu pai, ele fez uma cozinha com folha de coqueiro. Uma cozinha com folha de coqueiro. Isso, com palha de coqueiro. Na cobertura, verdade, né? Na cobertura. E na parede também, né? Eu acho. Isso, era encostada à parede dos fundos da casa, e lá ele fez a cozinha improvisada. E ali ele fez o fogão de barro, que era onde a gente cozinhava, e a gente colocava uma mesa, então a gente cozinhava ali e já servia a refeição ali. E sem falar que também tinha muito pé de árvores assim do lado. Tinha pé de goiabeira, tinha pé de coqueiro, de bananeira, então que traziam tipo sombra pra gente estar ali. Então todos os dias a gente almoçava ali, tomava café ali. Se a gente comparar com as casas que a gente vê hoje, é como se fosse área gourmet. Você saiu da casa, tem aquele espaço como uma espécie de varanda, com fogão a lenha e um espaço ali para você sentar, fazer a refeição, ver o quintal, ver a paisagem. Sim, a única diferença é que era na natureza mesmo. Mas é mais ou menos isso. E a comida era boa? Sim, a comidinha de fogão a lenha, né? Tradicional, né? Feijãozinho, arroz, né? Faz diferença o fogão a lenha? Faz diferença. É diferente. O sabor é diferente. A panela era panela de barro? Tinha panela de barro e tinha panela comum mesmo. De alumínio. Mas tem diferença no sabor ou não? Tem a de barro. A diferença no tempero? A panela também ajuda. E a de barro, o sabor, ela se fixa mais. Mas aí no final que terminou de comer, quem que lava? As mulheres. As mulheres mesmo, né? Aí lá também tinha a pia que meu pai fez lá com as madeiras, era uma pia também improvisada, mas era tudo ali fora também.
A gente colocava uma bacia assim, cheia de água, já tinha um balde, ficava cheio de água, e ali mesmo já lavava os pratos e levava para dentro de casa. Que não podia ficar ali fora porque, é um fora, só que como a gente morava na zona rural, pode ser que venha bicho, essas coisas à noite pegar. A gente só cozinhava, mas guardava dentro de casa. Entendi. Ô, Alisson. Oi? Vamos voltar ali no tempo que você morava lá na aldeia. Domingo, tá chegando a hora do almoço. Qual é o cheiro que vem na sua cabeça? O cheiro? Domingo, tá chegando a hora do almoço, você já começa assim, tá lá naquela casa da aldeia. Qual é o cheirinho que já vem na sua cabeça? O cheirinho? Qual comida? Não tem nenhuma comida assim que você gosta já mais. vem tinha um cheirinho de uma galinhazinha caipira, que era o que a gente criava também, né? Aquela galinha ensopada. Essa aí já é a marca registrada do domingo. Era o que a gente mais comia, né? Frango. E carne de bode. E carne de bode, é verdade. Carne de bode, né? Que muitos não conhecem, né? Mas conhece carneiro, também a gente comia também. Carneiro, que aqui é cordeiro, né? Que chama. Mas bode, né? Não é igual a carneiro, né? Quando eu apresentei a carne de bode para minha esposa, ela odiou a carne de bode. Ela não gostou. Ela não gostou a princípio, né? A carne de bode, ela é considerada uma carne, assim, mais saudável, né, que existe. Né? Não é uma carne gorda, né? É uma carne magra, né? Só que ela tem um cheirinho um pouco forte, né? Durante o preparo ou depois que está pronto? Não, assim, eu gosto da carne seca do bode. Né? Como é que faz? O pessoal mata um bode, né? Põe sal na carne e coloca no sol, né? Que é considerada a carne de sol, né? Carne seca. É a carne seca, né? Eu gosto dela. Que é uma modalidade para conservar, né? Para conservar, entendeu? Até porque na época também não tinha energia elétrica e, portanto, não tinha geladeira, né? Então tinha que ser sempre assim, né? Matava o animal, botava sal e botava no sol, né? Exatamente para conservar. Isso com todas, essência do boi, frango, galinha, boi, tudo. Qualquer tipo de carne tinha que ir pro sol, senão ficava ruim, exatamente. Apodrecido, né? E se tratando de banheiro, como é que era o banheiro na casa de vocês? O nosso banheiro também era fora. Também era fora de casa? Você quer falar mais um pouco sobre isso? Sim, posso falar. Assim, gente, na época, né, a gente morou em uma época, né, em que as condições, assim, já se fala aldeia, né? Aldeia indígena, né? Índios mesmo, né? Que andavam de pé descalço, né? Então lá não tinha muito recursos, né? As casas, a gente já iniciou aqui o papo, eram de barro, né? Então o banheiro a gente fazia com palha de coqueiro, né? A gente montava uma estrutura de madeira, né? Um espaço quadrado, né? E enfiava as palhas de coqueiro, né? Até fechar aquele quadrado, né? Aquele quadrado.
A parte de cima também era coberta? Não, de cima ficava aberto, né? Ali dentro a gente fazia uma base de madeira, né? Embaixo tinha, né, também. A gente botava uma bacia ali, né? Que a gente enchia de água, né? Pra gente, né, tomar banho. Né? Era assim o banheiro de lá. Né? Entendeu? Aí você tá imaginando, tá? E as necessidades? Onde era que você já eu já tô imaginando, né? Que você ia perguntar, né? Sim. Não tinha vaso, né? O pessoal fazia lá o seguinte: a própria natureza, né, a gente cavava um buraco, né? No próprio solo ali, né? E a gente, né, urinava ali naquele buraco ali, né? A gente colocava terra por cima, né? Para não subir o mau odor, entendeu? Então era assim que era o banheiro daquela época lá, né? Hoje não é mais assim, né? Hoje a FUNAI, né, se não me engano, que é um órgão, né, que cuida da cultura indígena, né? Eles fizeram lá um programa de recursos, né? Então, né, para cada casa, né, de barro que tinha, eles fizeram uma casa de tijolo, né? Uma casa melhor, e fizeram uns banheiros mais dignos, né? Com vaso, tudo certinho, com fossa, né? Entendeu? Mas antes disso, ou seja, se desse ali vontade no meio da madrugada de ir no banheiro, chovendo ou não, tinha que ir pra lá, pra aquele cantinho lá. Tinha que sair de casa. Tinha que sair, né? E a questão de água? Tinha água? Como que era a água lá? No início, a gente pegava água eu chamo poço, mas na época a gente chamava de... Lembrados. É assim, na aldeia lá não tinha água como a gente tem aqui, né? A SEDAI, água tratada, né? Encanada, não tinha nada disso. A gente tinha uma fonte da natureza, natural, né? E ali tinha uma mina, né, de água, né? E era dessa fonte em que o povoado ali iam buscar água nessa fonte, e era dela que a gente bebia, cozinhava, apenas dessa fonte. Sim, tinha que ir lá, um pote, um balde e armazenava. E era um pouco distante o que a gente fazia, né? Quem tinha um animal, né, um burrinho, né? A gente fazia que a gente chamava de barrica, né? É tipo um balde, mas é feito tipo de um material de borracha, né? Tipo de pneu, alguma coisa assim, né? Né? Mas era tudo limpinho, tudo, né, legal. Aí, né, eu botava uma do lado do burro, ia lá, enchia e trazia para casa, né? E quem não tinha esse meio de transporte, que era o animalzinho, era na cabeça, né? Não tem aquelas mulheres que pegam um pano, né, enrola assim e põe na cabeça, né, bota o balde em cima. Assim as mulheres faziam lá.
Mas aí já que eram 7 dentro de casa, tinha que economizar água. Tinha. Sim. Tinha, porque, como o Alisson falou, era uma mina. Tipo, minava. Só que às vezes era tanta gente, porque era pro povoado inteiro ali. Aí, às vezes, a gente tinha que ficar esperando a água subir. Porque não tinha. Secava. Secava. Então, assim, e tinha mais uma coisa. Para a gente conseguir aquela água bem clarinha mesmo, a gente tinha que ir de madrugada, a gente tinha que ser os primeiros a chegar. Porque se a gente já fosse em torno de 7 horas, 8 horas, a gente já pegava aquela água barrenta, porque é muita gente puxando o tempo todo, entendeu? Então, para a gente pegar aquela clarinha mesmo, a gente ia de madrugada. E ainda enfrentava fila também, porque já tinha gente lá também. Tinha que ser uma das primeiras coisas do dia buscar água. Eu lembro que às vezes a gente ficava até 11 horas, até meia-noite, indo lá pegar. E tinha que economizar. E armazenar água. E lá também a gente armazenava essa água em potes. Potes era feito de argila, aqueles potes grandes, porque lá ele conservava mais. É tanto para tomar, é tanto para cozinhar. Aí para tomar banho a gente colocava lá fora mesmo, nos baldes grandes. Não era de barro não, era argila? Era de barro. É verdade, de barro. Os potes. Os potes. É tipo um vaso, né? Sim. Isso. De barro, né? Mais grande. Que ali a gente colocava água ali. A gente falando sobre isso, me veio uma curiosidade agora. O nascimento de vocês eram dentro das casas mesmo? Não. Não, era fora. É isso, era na cidade. Quando a mulher já sentia as dores, aí alguém levava pra cidade. Mas correu o risco aí de alguém nascer em casa, não? Sim, muitas vezes. Assim, da minha mãe não. A minha mãe, ela conseguiu chegar lá todas as 5 vezes, porque até antes ela foi 5. Só que teve outras pessoas que tiveram que ter em casa mesmo. Aí já tinha as parteiras, como falavam antigamente, já tinha aquelas pessoas que eram mais experientes e que já tinham feito. Mas já aconteceu, já. Aí dividir o quarto com mais 4 irmãos já é uma aventura. Agora, quando esses irmãos ainda é um bebê, deve ser uma aventura ainda mais diferente, né? Mas vocês não devem lembrar porque a faixa etária deve regular. Isso, a nossa faixa etária é 2 anos de diferença apenas. Então, meio que a gente cresceu junto. E quando os maiores e quando os menores começaram a vir, a gente já estava grande, eu nem lembro muito bem. Só que a gente ficava todo meio no mesmo quarto também. Só que eu lembro que quando é muito pequenininho, ficava mais com os meus pais. Certo. No quarto deles. Aí quando ia crescendo, aí que vinha ficar com a gente. Então a gente não teve esse problema, não, assim. Mas aí ele dormia na esteira junto com os pais. Não, aí os meus pais tinham uma cama. A gente, na verdade, tinha uma cama de solteiro. Só que como uma pra tanta gente, não dava. Aí tinha um que ficava, só que a gente revezava. Aí tinha um que ficava na esteira, a rede, aí tinha a cama. Aí a gente revezava quem ia ficar na cama. E quem ia ficar lá na esteira. Era uma brincadeira. Isso aí pra gente na época. A gente nem ligava. É bom. Ô, Alisson, você sabe assim, você consegue lembrar como que era construída essa casa? Sim. As casas, né, eram construídas de barros, né? Antes disso, a gente ia pro mato, né? Pra gente extrair do mato as madeiras. Pra gente fazer, que a gente chama de colunas, né? Se formos para a alvenaria de hoje, né? Mas não era de tijolo, era madeiras, né? Mas essas madeiras estavam ali. Aí tinha que selecionar as madeiras e... tinha uma árvore específica, né? Se não me falha o nome que eles, né, chamavam lá, era a árvore que era conhecida como pau-branco, né? É uma árvore de cor branca, né? Era apenas
madeiras que eram extraídas lá do mato, né? Era uma árvore selecionada apenas para fazer a escada de barro, né? Porque ela tem uma resistência melhor do que as outras, né? Ela não apodrece, né? Então tinha essa, tinha vara, né? As varas eram tiradas de uma árvore, mas, se eu não me engano, a vara de pereira. Isso, pereira. Né? Pereira, né? Isso. Era uma árvore que tinha lá no mato, né? Que eu acho que ainda tem ainda, né? Aí, como era feita a construção, né? Meu pai ia pro mato, né? Cortava as madeiras, né? E ia trazendo aos poucos, né? Pro local, né? Alocava ali. Era de estacas um pouco grossa e as varas para a gente fazer amarração, né? Para ficar, para preencher com barro as paredes. A vara né? é como se fosse a forma. A forma, exatamente. A forma. Tá. Para amarrar a vara na madeira, para a gente fazer a forma, a gente utilizava uma planta típica lá da Caatinga que se chama croá. O croá, o pessoal, o povo indígena, né, usava muito para processar. Eles iam no mato, pegava a planta ainda verde e fazia lá os processos dele, e dali eles faziam cordas Com essa planta. com essa planta, croá. E dessas cordas eles faziam artesanato, chapéu, fazia capanga que fala, né? Bolsas também. Bolsa, né, de corda. Mas para amarrar na estrutura da casa, não processava ela, né? A gente pegava a planta, né, verde mesmo, e amarrava ali as varas. É tipo um cipó, né? Mas só que é mais fino, né? E mais firme, mais forte. Aí a gente amarrava, né, fazia a estrutura. A gente chamava um carpinteiro para ir lá fazer a montagem superior, né? Aí quando o carpinteiro montava a estrutura em cima, aí a gente vinha com barro, ia cavar o barro ainda, né? Ia trazer o barro para o local e bater o barro, né, com água, né? É apenas barro puro, né? Não tinha mistura nenhuma, a gente usava apenas o barro puro, batia, né? Virava aquela liga ali, e aí com a mão a gente ia enchendo as formas, né? As formas enchiam e deixava secar naturalmente. E o interessante disso é que ninguém que fazia era profissional em obra. O meu pai mesmo era que ia lá e chamava os vizinhos, chamava um aqui, chamava um ali, aí todos os vizinhos vinham e ajudava a levantar a casa. E em torno de um mês, a casa já estava pronta. O único profissional que a gente chamava era o carpinteiro, né? Que ele era quem, né, fazia as medidas em cima, mas, né, apenas isso. O restante era tudo a gente mesmo, no olhômetro ali. Que legal. Fazia casa. E lembrando que essa casa que a gente morou, ela ainda está de pé. E ela tem 35... Você tem 35? Eu tenho 35 anos. Ela tem mais de 35. Tem mais. O meu pai construiu antes de você nascer. Então ela tem muito mais de 35 anos.
Pô, bem que a gente podia conversar com o pai de vocês, né? Não foi ele que construiu? Ele deve ter uma memória muito boa do que ele fez. Sim. Será que ele não topa, não? Contar Creio pra que gente? sim. Vamos tentar? Vamos ver com ele se ele Vamos? topa. Vamos ver se ele topa. Seu José, tudo bem com o senhor? Oi. Oi. Já que Alisson fala muito bem aí da Bahia, a gente é doido para conhecer Paulo Afonso. Comer uma carne de bode aí. A gente está aqui querendo ouvir do senhor como que o senhor construiu a casinha de barro que eles passaram a infância. Oi. O senhor conta pra gente um pouquinho? A casa de barro para construir, a gente tira a madeira, aí a gente corta aqueles de pau lá, mas chama pau branco, é aquela madeira mais maciça. Mas aqui chama pau branco, né? Que é pau branco mesmo, para fazer as forquias, aquelas maiores, né? Aí, para armar, aí tem que chamar o carpinteiro, né? Que arma a casa primeiro, aí cobre. Aí depois a gente vai tirar madeira para instrumentar, a gente chama instrumentar, né? Que aí e fica do lado todinho assim, nos quartos, tudo, e para assim, de um pau pro outro, né? Aí depois a gente tira a vara, então a vara fina, aí amarra de croar assim também, juntinho a vara, aí depois a gente aí junta o barro, faz a rama de barro, aí moia, aí tapa, a gente chama tapar, né? Que encha a brecha dos instrumentos assim que é parado, né? Deixa a brechinha para encher, enche tudo. Depois alisa mesmo. Só com areia mesmo, a gente reboca direitinho e só alisa e pronta a casa. Tá pronta para usar. Uhum. E São José, cada madeira que foi usada ali para construir, foi o senhor que escolheu? Foi. Foi o senhor que escolheu cada madeirinha? Ele não entendeu a pergunta. Como é que é o nome do pau branco? Aquele pau branco da construção, foi o senhor que escolheu cada um deles? Porque é sempre uma madeira mais. Na época, todo mundo era casa de barro lá, era a madeira melhor que tinha pra gente. Todo mundo só usar essa madeira mesmo. Pra nós lá chama o pau branco, né? Que é uma madeira que é branco mesmo, não da folhinha fina. Que é uma madeira própria mesmo, que a gente cerca a roça lá, que faz aquele porão, né? Só tira desse pau branco, né? Que é uma madeira maciça, forte. Agora o telhado tem que encomendar. Porque tem que encomendar, tem que cargo, ripa. E só a minha só, o resto é tudo madeira do mato mesmo, para plantar a casa. E quanto tempo que levou para construir a casa? Na época assim, né, de um mês, por aí assim, porque para tirar madeira, na época tinha muita madeira, ele é ligeiro para tirar, né? Aí uma semana assim, mais ou menos, para o carpinteiro armar, cobrir. Aí tem outra semana assim, a pessoa vai instrumentar que vai ficar os paus ao redor da casa e nos quartos, assim, né?
que é a madeira mais fina. Aham. Aí outra semana nós vamos para varar, com outra varinha mais fina e amarrar de. Nessa época nós amarrava de croata que tinha no mato, nós chamava croata. Aham. De arrancar e só amarrava ele com a casca e tudo assim, para tirar uns espinhos que tinha e amarrava assim juntinho, amarrava de quatro dedos assim para depois encher do barro, que fica mais. Aham. E o fogão a lenha foi o senhor mesmo que construiu? Foi como é que fazia, ele ficava de forquia e depois de madeira e passava o barro por ele e fazia o ladrão assim. O barro. Fazia o fogãozinho para cozinhar. Mas e a carne de bode? É o senhor mesmo que faz? Oi? A carne de bode é o senhor mesmo que faz? Não. Carne de bode a gente compra, porque a gente compra o bode e a carne e manda arraiar direitinho, bota no sol para secar. Seu José, foi um prazer conhecer o senhor, seu José. Obrigado aí pela sua história compartilhada aqui com a gente. Pois é, aí também o barro, a gente cava o barro lá mesmo no chão, tem aquele lugar de barro, né? Aí carrega, faz o arrumo, aí só moia, pronto, enche as paredes e pronto, tá construída a casa. Poxa, muito bom. E ela tá lá até hoje. Até hoje tá lá, abandonada lá e ainda não caiu ainda, tá lá. As casas que não estão morando dentro não cai fácil não. Só pode cair porque ninguém tá morando lá e tá lá abandonada. Lá chove e a água fica coisando barro, né? Porque aí morando vai renovando de novo, pronto, é uma casa segura que não cai fácil não. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, hein, seu José? Nada. Um abraço, hein? Outro. Tchau. Tchau. Pô, muito bom, hein? Ouvir de quem construiu. Poxa, Sim. caramba. E qual lugar na aldeia, Alisson, que traz assim, que você traz de recordações com mais carinho? Um lugar? Aham. A casa da minha avó. Aham. A casa da minha avó é um lugar assim em que eu, além da nossa casa, né? Mas a casa da minha avó tem um sentimento bacana, né? A minha avó hoje é viva ainda, mas a minha bisavó, né, eu tinha um grande apego também por ela, né? Minha bisavó, mãe de minha avó. Não tinha um dia sequer que ela amanhecia o dia, ela ia lá me chamar para eu tomar café com ela. Ah, que legal. Tinha uma cerca assim que dividia, né, a nossa casa. Aí todo dia ela ia lá, vem tomar café. Né? Bom demais. Aí eu ia pra lá tomar café com ela. Poxa, é uma das lembranças que eu mais fica na lembrança, né? E a gente conversava, ela contava as histórias dela do passado. E aí eu me amarrava demais. É muito bom. Ela já se foi, mas as lembranças. As lembranças ficam guardadas, né? Muito legal.
Com você, Jaque, qual é a sua memória que traz mais carinho lá da aldeia? Ah, sem dúvida nenhuma, a casa de vó, que hoje ainda permanece. A gente fala que a gente vai lá por conta dela, por causa dela. E aquela casa, ela traz boas lembranças. Como a Alisson citou a minha bisavó, a gente ainda conviveu bastante com ela. Ela morreu bem velhinha mesmo. Só que ela morreu feliz. Eu lembro que no dia que ela foi para o hospital, ela pediu para minha avó ir pegar ela, porque ela queria morrer junto com os netos, junto com os filhos. Foi? Aí você não lembra? Aí eu lembro, acho que você não vai lembrar. Aí eu lembro que a minha avó trouxe ela. Aí eu lembro que a gente preparou a cama dela ali na sala mesmo. Ela queria ver todos os netos. Ela só durou um dia, quando chegou do hospital. Só que ela falou que foi uma escolha dela. Ela não queria morrer longe de todo mundo. Ela queria morrer ali. Aí eu lembro que quando ela chegou, a minha avó deitou ela na cama. E aí a gente levou a água. Aí ela já tava toda assim, tipo, a gente já sabia que ela ia partir. Aí eu lembro que no dia eu fui levar um copo de água pra ela, ela tomou água. Aí ela sorriu. Aí eu voltei para chamar minha avó. Mas quando eu retornei, tipo, é como se ela estivesse dormindo. Só que ela já tinha ido. Só que para mim aquela imagem nunca vai sair do meu pensamento. Porque quando eu voltei, ela não estava sorrindo, mas ela estava dormindo. E sabe aquela paz quando você olha? Porque para mim, como eu era muito criança, para mim realmente ela estava dormindo. Aí eu fui lá e chamei a minha avó e falei, vó, ela dormiu. Aí quando a minha avó veio, aí foi que eu entendi que ela tinha partido. Porque a minha avó já começou a chorar, e aí eu entendi que ela foi. Aí você levou a água, aí ela sorriu pra você? Aí ela tomou água, ela tava de boa, ela tava assim, bem, ela sorriu. Ela tava em paz. Ela tava em paz. Aí quando eu fui chamar minha avó, e quando eu retornei, pra mim, aí quando eu vim e vi ela, assim, ela tava dormindo, aí eu falei, vó, ela dormiu. Só que aí ela já tinha partido, né? Mas, dormiu, ela realmente dormiu. Sim. Pra mim ficou isso na mente. Foi assim até o primeiro enterro que eu fui, que eu não tive medo de ir, porque realmente como é que eu vou dizer, ela foi em paz. Então tem muitas memórias. E sem falar também que é algo muito interessante sobre minha bisavó. Lá no quintal tinha um pé de algodão. Aí ela toda vez tirava o algodão, não sei se a Alisson vai lembrar. Esse daí eu nunca vou, porque foi ela que me ensinou a costurar. Ela fazia as linhas de algodão. Ela tinha uma maquininha que ficava rodando assim de madeira, não sei se a Alisson lembra. É uma ferramentazinha de madeira, que é tipo um palito, né, e uma rodinha no meio. Isso. Eu não sei também explicar como era. Não. Aí ela rodava e fazia as linhas. Isso, ela limpava o algodão, aí ela fazia as linhas. E ali, quando eu ia pra lá, ela me ensinava a costurar. Que legal. E foi com ela que eu aprendi a costurar. E que eu sei, porque ela me ensinava. Ela falou, tem que ser assim, os pontos não podem ser assim, tem que ser reto. Então, assim, é um aprendizado que eu levo pra vida. Então, assim, tem muitas memórias. Então, toda vez que eu vou lá, é claro, eu lembro da minha avó, porque a gente também já passou vários momentos, só que a minha bisavó também ali, a gente tem grandes lembranças. E quando a gente vai lá, tudo volta à tona. Então é um lugar que hoje é o meu preferido. Legal demais. E já que se você fosse construir hoje, com tudo que você viveu na sua infância, como que você construiria sua casa? Como que seria a sua casa? Seria totalmente diferente. Eu sonho com uma casa, claro, que tenha porque o principal não é a casa, mas é mais o amor que você tem. Então, assim, pegando os traços de lá, eu não sonho com uma casa muito grande, mas eu sonho com uma casa que tenha 2 quartos, mas que seja aconchegante. Que seja tipo... Como é que eu posso expressar? Eu quero colocar na minha casa aquilo que eu vivi lá no passado. Para que os meus filhos possam sentir aquilo que
eu vivi. Que tem a sua identidade, né? Isso, que tenha a minha identidade. Que conte sua história. Isso. Uhum. Você, Alisson, se você fosse construir sua casa hoje, com tudo que você viveu lá, com a história, com a casa que você viveu na sua infância, como que seria a sua casa hoje? Olha, a casa não é só estética, sabe? Mas são valores. Uhum. São valores. Apesar da nossa casa ser muito humilde, de barro, pequenininho, tamanho de um quarto, mas ali existia amor, né? Existia comunhão, a gente estava juntos ali, no bom, no ruim, a gente estava junto. Então a gente cresceu passando por esse processo que hoje a gente agradece muito ter passado por esse processo, né? Porque a gente, além de a gente ter aprendido a dar valor à vida, a gente aprendeu a essência da humildade, assim. Isso é fundamental, né? Então, não se trata de uma casa assim, nossa, mega bonita, estética e tal. Não, mas assim, de um lugar, hoje, se eu fosse se construir hoje, eu queria, como a Jaqueline falou, eu queria trazer alguma coisa de lá que me viesse à memória, né, daquilo que a gente mais gostava de lá. Principalmente como eu gostava de ficar do lado de fora, olhando para o céu, vendo as estrelas. Eu queria uma parte em que o teto fosse aberto, em que eu ficasse ali, né, contemplando o céu, essa obra maravilhosa de Deus. Essa parte aí que marca, né, esses momentos quando eu ficava ali fora. Ela faz parte da minha história, né? E aí, na minha casa, eu queria ter esse espaço, esse ambiente com o teto aberto, para eu ficar contemplando o céu e eu lembrar de onde eu vim. Muito bom, cara. Gostaria muito de agradecer aqui a Jaque. Muito obrigado, Jaque. Eu que agradeço pelo convite. Agradecer ao Alisson. Muito obrigado, Alisson. Até o próximo Entre Tijolos.